Bom, uma dúvida muito comum dos colegas que estão iniciando aí na ortodontia é a respeito do tratamento da classe 2, porque a classe 2 é a maloclusão mais prevalente que nós temos no dia a dia da clínica, mas esse vídeo é direcionado para profissionais. Então, se você é colega aí, está iniciando e tem insegurança em relação ao tratamento da classe 2, fica comigo até o final, porque esse vídeo vai esclarecer aí algumas dúvidas. Então, vamos lá, uma dúvida muito comum que a pessoa fica, às vezes, perguntando é: eu vou tratar a classe 2 com extrações de premolares ou eu vou tratar a classe 2 com elásticos de classe 2? Bom, inicialmente, o que é que você precisa ter em mãos para tomar essa decisão da forma mais assertiva? Você precisa ter em mãos a documentação ortodôntica completa. Porque lá nós vamos ter algumas informações essenciais para determinar o plano de tratamento. Lá, na documentação, nós vamos ter 2 exames que são fundamentais para a gente decidir se a gente vai usar extrações ou elásticos. Primeiro, nós vamos ter uma teleradiografia. Na teleradiografia, que eu vou falar isso mais adiante, como isso vai influenciar na decisão, mas na teleradiografia você vai conseguir ter uma noção exata do padrão facial do paciente. Se a mandíbula do paciente ela faz um ângulo de 90 graus com o ramo mandibular, nesse caso seria mais tendendo aí a um ângulo mais fechado, seria mais um paciente de face curta com musculatura mais forte. Se nós temos um ângulo entre o ramo mandibular e o corpo da mandíbula mais aberto, então nós temos um paciente de face longa, nós temos uma musculatura mais fraca. Então isso aí é um ponto a você já começar a observar. Segundo ponto que a gente vai precisar olhar são as fotos de sorriso. O paciente ele expõe muito os incisivos quando ele sorri, ou você percebe que os incisivos estão muito... eles não aparecem direito na hora que a pessoa sorri. Isso aí já vai ser outro ponto que você precisa olhar, que aí vai influenciar também na escolha da melhor mecânica para se utilizar. Outra questão que você também precisa analisar é a espessura da sínfise mandibular. Isso aí você vai ver na teleradiografia. Você vai conseguir observar a espessura da sínfise e vai ver se você tem uma boa espessura ou essa sínfise é muito fina. Outra questão que você vai observar na teleradiografia é a relação da maxila e da mandíbula. Tá? Nós temos um problema na maxila, com a maxila mais à frente do que a mandíbula, ou nós temos um problema na mandíbula, com a mandíbula muito para trás. Então, tudo isso vai precisar ser medido. Porque se nós tivermos uma maxila muito à frente, o problema está no arco superior. Agora, se nós temos uma mandíbula muito pequena e muito para trás, então o problema está no arco inferior. Isso aí vai ser importante para a gente determinar aonde está o problema e aí os tratamentos vão ser distintos. Então vamos lá. Extrações de premolares ou elásticos de classe 2. É importante que você saiba aonde está o problema. O problema está no arco superior, com os incisivos bem à frente, e nós temos a mandíbula num tamanho normal. Se nós precisamos fazer uma retração do arco superior, colocando o arco superior para trás, então, nesse caso, ou nós vamos ter aí ou uma meia classe 2 com os caninos de ponta a ponta, os superiores de ponta a ponta com os caninos inferiores, ou nós vamos ter uma classe 2 completa, com os caninos superiores totalmente à frente dos caninos inferiores. Caso essa diferença seja por problema superior, aí nós precisamos atuar com extração de premolares e retração do arco superior. A gente pode perceber também no perfil labial do paciente. Quando o problema está no arco superior, a gente percebe que os lábios eles também estão muito projetados para frente. Então, se a gente fizer uma retração no arco superior, o paciente vai ter o duplo benefício do encaixe da mastigação e a correção desse perfil desse lábio avantajado para anterior. Agora, quando nós temos o arco superior na posição normal, os lábios não estão avantajados e nós temos os dentes inferiores um pouco para trás, um pouco que eu falo vamos dizer assim, no máximo até meia classe 2, que é quando os caninos superiores estão de ponta a ponta com os caninos inferiores. E o problema está no arco inferior, ou seja, nós temos um espaço para jogar esses dentes inferiores para frente. Por que nós temos esse espaço? Porque lá na teleradiografia você viu que a sínfise ela tem uma espessura um pouco maior. A gente tem uma margem aí para jogar esses dentes inferiores para frente. Aí nós utilizamos elásticos de classe 2, porque o efeito dos elásticos de classe 2 é justamente trazer os incisivos inferiores para frente e os dentes superiores um pouco para trás, mas a maior parte do movimento são os inferiores que vão para frente, corrigindo a classe 2. Em relação ao padrão facial, é importante você observar se é um paciente de face longa,
né, andólico facial, se é um paciente de face curta. Os pacientes de face curta, eles vão ter uma resposta muito melhor aos elásticos, porque o efeito colateral do elástico, um dos efeitos é justamente a extrusão dos dentes posteriores e um aumento da dimensão vertical. Então, o paciente de face curta, ele tem geralmente uma mordida profunda. Então, quando você utiliza o elástico classe 2 e o problema está no arco inferior, meia classe 2, você vai fazer uma projeção dos dentes inferiores e um aumento da mordida. E melhor ainda, quando ele não mostra muitos incisivos, nós vamos ter uma extrusão dos incisivos superiores. Então, o benefício é em várias questões, tanto no sorriso, como no encaixe da mastigação, como no padrão de mastigação, que tinha uma mordida profunda, agora nós temos um aumento da dimensão vertical. Agora, se for um padrão de face aberta, de face longa, um dólico facial, aí nós já podemos ter um pouco mais de... Precisamos ter mais cautela com o uso desse elástico classe 2. Porque, como eu falei, o efeito colateral é justamente a abertura da mordida. E um paciente que tem uma dimensão vertical aumentada, um padrão de face longa, ele vai ter uma facilidade maior para abrir mordida. Então, nós precisamos lançar mão de algumas ferramentas aí para controlar um pouco melhor esses efeitos colaterais e não ter uma abertura de mordida com o caso. Enfim, o assunto ele é extremamente complexo. Se você está aí iniciando na ortodontia e tem dúvidas sobre como diagnosticar e tratar os diferentes casos que chegam na sua clínica, eu tenho aqui um mini curso que é uma aula online onde eu trago diversos casos reais, experiências reais de casos que chegam rotineiramente aqui à clínica, e eu estou disponibilizando aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado, caso você tenha interesse em conhecer. Então clica nos links. Qualquer dúvida, fala comigo no direct do Instagram, que eu estou aí à disposição. Então é isso, obrigado por assistir, até o próximo vídeo.